Olá, minha gente, é você que nos assiste, um bom dia muito especial. E para comentar os assuntos da semana presentes em nosso programa, o nosso deputado Gerson Berger e nosso amigo jornalista Pedro do Couto. E desde já eu quero agradecer, em nome do programa, em especial do nosso deputado Gerson Berger, à Secretaria de Segurança, que levou segurança a praticamente todos os templos religiosos judaicos no último final de semana, no dia de Yom Kippur, de domingo e segunda-feira, e também lamentar em relação à prefeitura, que me parece seus órgãos não estão se entendendo. E foi o que aconteceu com a Sete Rio, quando autorizou o fechamento da rua Venâncio Flores, onde funciona a sinagoga Beit Lubavitch no Leblon, e a Guarda Municipal não compareceu para fechar a rua. A Sete Rio fez a publicação no Diário Oficial, entreguei, eu e o Gerson, esta publicação ao Rabino Goldman, da sinagoga Beit Lubavitch, e na hora do fechamento, a Guarda Municipal não compareceu. Protestamos junto à Sete Rio, que lamentou e pediu desculpas, mas acho que tem que haver um entrosamento maior entre esses órgãos. Mas Gerson e Pedro, nós aqui do nosso programa temos chamado a atenção sobre a ameaça ao mundo que é o desenvolvimento nuclear que vem realizando o Irã. E apesar de todas as sanções impostas pela ONU, Mahmoud está pouco se lixando para a questão. Ainda agora, os Estados Unidos denunciaram a existência de uma usina secreta de enriquecimento de urânio através do seu presidente Barack Obama, o presidente da França, Sarkozy, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown também se manifestou contrário, seguido da Alemanha e também da Rússia, mas o que está acontecendo é que Mahmoud vem rompendo todas as barreiras de proliferação nuclear impostas pela ONU. O pior disso tudo, continua fazendo esse seu infame discurso de negação do Holocausto, de destruição do Estado de Israel. E esta semana, ao ler a revista Veja, vejo o presidente Lula declarar que se o Mahmoud nega a existência do Holocausto, é problema dele. Presidente Lula, é problema do senhor, é problema meu, é problema de toda a humanidade negar uma coisa que está mais do que comprovada e que foi, sem dúvida, a maior tragédia da humanidade. Pedro e Gerson, gostaria de ouvir vocês. A Tereza acabou de se referir a uma reunião que houve na ONU, em que diversos mandatários de nações usaram da palavra. Gaddafi, por exemplo, que há 40 anos é ditador, rasgou nessa reunião a Constituição da ONU, procurando desmoralizar. O premier de Israel, Netanyahu, num discurso histórico e emocionado, elogiou aquelas nações que ouviram o discurso do Mahmoud nessa ocasião e se retiraram do plenário, revoltados. Mas muitos lá ficaram, inclusive o Brasil. E ele, no seu discurso, falou: esses que ficaram não tiveram vergonha, não tiveram sentimento de ficar assistindo um homem que nega o Holocausto, que matou 6 milhões de pessoas e exibiu documentos nazistas em que se tramava a solução final que levou a terça parte dos judeus do mundo. E nós ficamos também surpresos em ver, como ela disse, Lula convidar Mahmoud para visitar o Brasil até o fim do ano, pouco se importando com o problema do Holocausto. Eu queria saber o que pensam os judeus brasileiros do PT, ao ouvirem a posição do presidente da República do nosso país, dizer que isso não é problema dele. É problema, como disse a Tereza, é problema não dele, é problema do mundo inteiro. E nós não aceitamos a visita dele aqui, do Mahmoud, que ele prega ódio, ele prega a negação da verdade. E ainda, por cima, solta agora mísseis em experiência
demonstrando que esses mísseis podem alcançar e destruir Israel. Ele não perde em esperar, porque o mundo não vai ficar parado diante das suas ameaças. Negar o Holocausto é o maior absurdo que se pode cometer, porque ele está totalmente documentado em filmes, em fotos, em jornais, em gravações de rádio. Todos nós estamos comprometidos com esta causa, porque envolve um crime hediondo praticado pelo nazismo. Essa declaração do presidente Lula é realmente lamentável e triste, mas infelizmente, ultimamente, ele vem cometendo tantas gafes. Imagina agora a encrenca na qual ele se meteu quando permitiu que o Manuel Zelaya, presidente deposto de Honduras, se instalasse na embaixada do Brasil em Honduras sem pedir asilo e lá fizesse política com mais de 100 seguidores seus. O curioso nessa história toda é que a opinião mundial está dizendo que o presidente Lula foi, na verdade, influenciado pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E nessa história toda, o Brasil está numa encrenca danada e o presidente da Venezuela, o Chávez, deve estar rindo da cara do presidente Lula. Vocês não acham? Sobre esse assunto, surgiram muitas charges nos jornais a respeito desse ex-presidente de Honduras. É ele dormindo, coberto com um chapéu no rosto? É ele numa rede, carregado pelo Lula e pelo Chávez? É ele falando da sacada da Embaixada do Brasil como se fosse um comício para o povo, como se fosse um hóspede de um hotel, não respeitando a ninguém? Eu não quero entrar nos meandros do problema dentro de Honduras. É um problema que terá que ser resolvido pelas grandes nações. Mas eu resolvi, em relação a tudo isso que está acontecendo, fazer uma charge. O Lula conversando com o espelhinho mágico. Ele está se queixando do seu ministro exterior, do seu chanceler Amorim. O Amorim já me meteu em emoções de enrascadas e eu aceitei as sugestões dele. Tentou colocar o Faruque, aquele antissemita, para ser diretor cultural da Unesco, e eu não consegui, ele foi derrotado. Prometeu a Ellen Grace posições na Organização Mundial do Comércio, eu não consegui. E agora, no caso de Honduras, quer me impor uma pecha de que sou manipulado pelo Chávez. E isso me incomoda, porque faz lembrar que antigamente se dizia no Brasil que nós éramos manipulados pelo tio Sam. Eu estou muito mal, está desagradável. O que é que você me aconselha, espelhinho mágico? Eu não te aconselho nada. Você mete a mão em combuca, está nisso. Agora aguenta. Não entra nessas de promessas que não pode cumprir, que você acaba deixando de ser o cara. Sai dessa. Essas situações todas conduzem a um verdadeiro redemoinho à política externa brasileira. Impressionante a sequência de erros. Sobretudo este agora de Honduras. Foi criada uma figura do direito internacional que não existe. Hóspede da embaixada, Manuel Zelaya. Não é possível. Ele e a comitiva dele. Essa situação tem que ser resolvida urgentemente. Não pode passar de uma semana.